Torcedor colorado, se inscreva no canal. Bom, Guerrinha, Lelê Bortolassi, ouvimos o técnico Diego Aguirre após a vitória do Inter 4-2 sobre o Fluminense. Fez boa leitura do jogo, Aguirre, Guerra? Fez, e o mais importante é que ele revelou algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, que o Inter está adquirindo uma identidade. Isso é muito bom. Verdade que para ser campeão não vamos cogitar, né? Não vamos achar que depois de 2 vitórias, tá tudo em casa, tá tudo certo. Não é isso. O Inter perdeu a chance de comemorar título em 2021. Mas adquirir a identidade é um passo importante para, no ano que vem, ser tudo diferente, né? Sobre o jogo, ele também tem razão. O Inter poderia, mesmo que não tenha tido mais posse de bola, mas teve o controle do jogo, ter matado o jogo antes. Ele complicou um jogo que teve algumas vezes na sua mão para botar a pá de cal no Fluminense. E por isso, por não ter colocado a pá de cal, que o Inter sofreu para fazer os 3 pontos, que para quem olha só o resultado, diz, foi 4-2, sim, mas foi 4-2 com suor, não foi um 4-2 que tu fez 4-0, depois foi pro banho, te avisaram lá que tu tomou 2 gols, não foi isso. Bom, sobre a escalação do Lindoso, eu já tinha falado isso, né? Ele colocou Lindoso e Dourado juntos para facilitar a vida do Tyson. E também ele pensou em facilitar a vida do Edenilson do meio para frente. Ele acha que com os dois jogando, o Tyson não precisa voltar tanto para se esmerar na marcação, e o Edenilson tem a capacidade, tem a liberdade para pisar na área do adversário. Tanto é verdade que hoje ele acabou fazendo 2 gols de cabeça dentro da área do Fluminense. E isso justifica, na palavra do Aguirre, a escalação do Lindoso e do Dourado junto. E acho que no próximo jogo contra o Santos, fora de casa, essa é uma dúvida que não vai existir. Os dois vão estar juntos, a menos que tenham levado cartão, não sei se estavam algum deles pendurado, acho que não, né, poderão jogar juntos. E o mais importante que ele disse ainda, e que eu considero muito, e já vou até projetar para depois um assunto, que eu sei que vocês vão tocar, que está afetando o Grêmio. Essas 2 vitórias que o Inter conseguiu, principalmente aquela do Maracanã, aquilo tem um efeito psicológico enorme. Enorme. É como o lutador que dá nocaute e na próxima luta ele entra super confiante que vai derrubar o seu oponente. E o Inter, com aquela vitória do Maracanã, muito provavelmente, não foi aquele Inter que tomava gol e, olha, não sabia como é que ia reagir, não. O Inter deve ter colocado na cabeça, vem cá, nós fizemos 4 no Flamengo, vamos reagir, e acabou construindo o resultado contra o Fluminense. Então, algumas coisas bem interessantes ele disse, e eu concordo com elas, porque acho que o futebol é isso, né? Tu psicologicamente precisa estar forte, e hoje o Inter, muito pela vitória contra o Flamengo no Maracanã, também foi forte psicologicamente e construiu o seu resultado. Muito bem, vamos ouvir a entrevista coletiva do vice-futebol do Internacional, Emílio Papaleuzinho, Gabardo. O vice-futebol do Inter já está falando primeiro sobre o confronto, está terminando aqui a primeira resposta dele sobre a atuação do Inter, e daqui a pouco vem as demais perguntas. Vamos acompanhar o que ele está falando, Emílio Papaléu, vice-presidente de futebol do Inter. Momentos eletrizantes, nós tivemos o poder de recuperação quando foi necessário, quando houve a necessidade de reposição das nossas peças, quer por fadiga, quer por lesão, o treinador encontrou boas opções e as fez na medida certa. Então o ambiente só pode estar, a meninada aqui no vestiário sorrindo, todos se abraçando, em clima de absoluta harmonia, de confraternização. Então é isto que se quer. É claro que é difícil manter esta regularidade, né, no futebol, mas o Internacional hoje sobe na tabela de maneira admirável.
se credencia a coisas maiores, mas nós temos que ter muita humildade para entender o seguinte: o nosso campeonato é o próximo jogo. Então nós vamos manter a mobilização, vamos manter o apoio de toda essa estrutura fantástica que temos aqui no clube para conseguir os resultados almejados. Enfim, resumindo, o clima melhor impossível. Doutor Papaléu, boa noite. O senhor havia falado que não iria comentar o assunto Thiago Galhardo antes da partida contra o Fluminense, agora com o resultado e tudo que de bom vem com essa vitória. Eu queria saber se o senhor pode comentar e explicar o que aconteceu exatamente com o Thiago Galhardo para ele ser afastado e se esse afastamento significa que ele já não vai treinar amanhã com o restante do grupo. Tá, Igor, tenho maior respeito por ti e pela emissora em que tu estás integrado. Eu dizia desde ontem que este assunto era uma decisão da diretoria interna e sobre o qual eu, ainda que possa passar por fechado, por antipático, não comentaria. Isso é uma política que nós temos, são coisas internas do clube e é aquela coisa, o meu não vira sim. Então eu vou pedir a consideração e o teu entendimento de não comentar esse assunto, como não comento outros tantos, não é? Mas o que eu posso dizer é que o Thiago Galhardo é um ativo do clube, é um jogador importante e nós esperamos, evidentemente, como todos os jogadores que passaram por hoje, que ele se reapresente e treine normalmente. Boa noite, Papaléu. Prazer falar com o senhor. Apenas para tentar acrescentar, sem entrar no mérito do que exatamente aconteceu com o Thiago Galhardo, mas então essa decisão foi para esse jogo. Amanhã ele vai treinar normalmente, para o próximo jogo ele já estará à disposição. Essa é a ideia da direção do Inter? Sim, e eu acho que nós temos que... com todo respeito, nós tivemos hoje uma vitória memorável. É isso que nós temos que saudar, é isso que nós temos que comemorar. Eu estou falando sobre esse assunto desde ontem à noite, né? E sempre de uma forma reservada, que preserva a todos. Então o que nós temos que comemorar hoje, que enaltecer, é o desempenho do time em campo, é a retomada da tão sonhada hegemonia. Hoje nós tivemos a real definição do que se chama mando de campo. O Internacional volta a mandar no Beira-Rio e sobre isso o torcedor deve sair às ruas, comemorar, porque a ele, eu não me canso de repetir, a eles são destinados todos os esforços que todos aqui nessa estrutura gigantesca despendem dia a dia. O torcedor do Internacional está de parabéns. Muito bem, está aí, portanto, um trecho da entrevista coletiva do vice-futebol do Internacional, doutor Emílio Papaléuzinho. Não quer falar sobre a questão envolvendo o Thiago Galhardo, a gente entende, uma questão de política interna do Internacional, mas a partir do momento que o Internacional tornou essa decisão pública, tirando o jogador da concentração, por óbvio que os jornalistas vão fazer esse questionamento ao doutor Emílio Papaléuzinho, mesmo o Internacional tendo vencido o Fluminense por 4-2 hoje à noite no Beira-Rio. Faz parte, doutor, faz parte, é um assunto jornalístico. Bom, Guerrinha, vamos lá, Guerra, voltando para as questões do jogo do Internacional, o Internacional volta a ter uma identidade e isso foi enaltecido por ti há pouco, Guerra. Quem alertou para isso foi o Aguirre, né? O Aguirre disse, olha, nós estamos adquirindo uma identidade. E muito dessa identidade, Gamba, parece mentira. Foi a goleada contra o Flamengo. Tu fica fortalecido. Tu diz, não, parei um pouquinho, a gente não ganhou do Flamengo, ganhou. Pô, nós vamos deixar escapar 2 pontos em casa? Aí tu encontra forças naquele final ali, sei lá, para tentar pelo menos, e o Inter não só tentou, como conseguiu. Sobre o Papaléu, eu respeito também a posição do Papaléu, a posição do Internacional, vou dizer de novo. Não é melhorar o infantil que aconteceu, porque senão vinha a público, né? Não é. E o Inter o que quer fazer? Quer tratar da questão dentro de 4 paredes, está no completo direito de fazer isso, entendo, né? Agora, eu concordo contigo, ele vai ser questionado sobre isso. Isso faz parte da coisa, né? Faz parte do jogo.
o dirigente está lá para ser questionado. O que houve? Porque o torcedor quer saber, não é a imprensa que quer saber. O torcedor é que quer saber o que houve. Mas, pelo jeito, o Inter vai tratar do assunto entre quatro paredes, né? Agora, segredo entre dois só matando um, Gamba. Em seguida a gente vai saber. E o Pedro trouxe aqui, né, no pré-jornada, o Galhardo entrou na sala do Paulo Brax, diretor executivo do Internacional, informação trazida pelo Pedro, questionou por que ele não entrou na partida contra o Flamengo e queria saber se na partida de hoje contra o Fluminense ia acontecer a mesma coisa, dele ficar no banco sem ser aproveitado, né? Então a informação trazida pelo Pedro dá conta disso, que esse foi o comportamento do Thiago Galhardo que culminou com o seu afastamento da concentração. Bom, Lelê, quero te ouvir, Lelê, porque a gente ouviu o Diego Aguirre, ouvimos aí um trecho do Emílio Papaleuzinho, vice-futebol do Internacional. O que te pareceu? Qual é a tua impressão com relação àquilo que a gente acabou de ouvir, Lelê? Bom, Gaba, com relação ao Aguirre, né, a gente nota até no tom de voz dele um treinador absolutamente tranquilo, um treinador que está tendo o que sempre pediu para ter, que é tempo para trabalhar, e esse tempo está mostrando o resultado dentro de campo, né? Ele vai, o tempo vai passando, ele vai conhecendo os jogadores, as características dos jogadores, os jogadores vão podendo ter um descanso, né? Porque a gente sabe que o Inter, assim como todos os outros clubes, engatou uma temporada na outra. A gente sabe que essa temporada de 2021 ela é atípica, porque a de 2020 adentrou ela. Então, por mais que o Inter tenha sido eliminado das Copas, e quando o Inter foi eliminado para o Olímpia da Libertadores, eu falei aqui nesse mesmo microfone com o então vice de futebol João Patrício Hermann. Eu disse para ele: João Patrício, o ano acabou, porque quando o Inter foi eliminado pelo Olímpia, o Inter estava ali 2 pontos na frente da zona de rebaixamento do Brasileirão e só restava o Brasileirão. Então, sim, o ano de 2021 ele acabou para o Inter com relação a algum título. Nós não temos nenhuma possibilidade de título, mas como o Guerrinha bem acabou de dizer, o Galo Mineiro está disparadamente na frente e tem muitos outros times que têm mais condições de brigar com o Galo Mineiro do que o Internacional. Mas o Internacional tem agora tempo para treinar, o Internacional tem um treinador que queria isso e o Internacional tem que sim fazer tudo o que puder fazer para deixar essa equipe o mais bem preparada para o ano que vem, o Inter, quem sabe, voltar a ganhar um grande título. Então a gente vê no próprio ambiente dos jogadores, a gente viu na comemoração do gol do Tyson na semana passada, todo o time indo abraçar o Tyson. Hoje a gente viu no gol do Guerreiro, todo o time indo abraçar o Guerreiro. A gente vê essa retomada do bom futebol do Yuri Alberto, né, que tem aquela cena emblemática da semana passada que o Yuri Alberto, depois de fazer 3 gols, sai do gramado e vai dar um abraço no Aguirre. Tem o próprio Aguirre falando hoje das características positivas, de quão maravilhoso é o Yuri Alberto como menino, como atleta, como ser humano. Então a gente vai vendo um contexto que vai deixando para trás essas eliminações, essas frustrações que o time do Inter deu esse ano para sua torcida e obviamente para os jogadores também, e o Inter vai se reencontrando, né? Esse grupo que já mostrou ser capaz de chegar longe, né? Esse grupo foi vice-campeão da Copa do Brasil, esse grupo foi vice-campeão brasileiro, então esse grupo tem qualidade sim, mas ele precisa de algumas mudanças, ele precisava de um protagonista desde a saída do D'Alessandro. Esse protagonista agora existe, é o Tyson. A gente precisava fazer a bola voltar a entrar pro gol, ela está entrando. A gente precisava que o time voltasse a apresentar poder de reação, hoje ele apresentou, então as coisas vão acontecendo e tudo isso se reflete na tranquilidade que o Aguirre conseguiu dar essa entrevista coletiva. Sobre o que falou o Emílio Papaléu, ele está recém assumindo esse posto e também assume o posto exatamente numa semana entre a goleada do Maracanã e a grande vitória de hoje. Não poderia ser diferente, ele está com muita tranquilidade, ele traz pra gente informações interessantes do vestiário, de harmonia no vestiário, que a gente... Cada vez nós temos menos, né, Gamba? Menos informações sobre o vestiário, nós temos menos informações sobre os treinos e tal. E até entendo ele, quando ele se esquiva da resposta sobre o Thiago Galhardo, mas é como tu disse ali, não somos nós que queremos saber, a torcida do Inter quer saber o que está acontecendo com o Thiago Galhardo, e vamos combinar, se o Thiago Galhardo não está se encaixando no grupo, está insatisfeito, olha, amigão,
não precisamos de ti no último domingo, não precisamos de ti hoje. Se tu não tá fechado com o que esse grupo tá mostrando que tá, então segue teu rumo e vamos para frente. Eu já me lembro, agora a gente estava falando antes do programa, antes do jogo, eu me lembro uma vez um ouvinte mandou uma mensagem para mim, um torcedor do Vasco. Ele mandou para mim uma mensagem dizendo assim, que na época do ano passado, quando a torcida do Inter estava bem empolgada com o Thiago Galhardo, ele disse para mim o seguinte: não se empolguem com o Thiago Galhardo, o início dele é muito bom, mas depois ele vai criar algum problema de bastidor e ele não vai sair do Inter legal. Eu lembro direitinho dessa mensagem do torcedor vascaíno para mim, e parece que realmente está acontecendo. Então, se o nosso novo vice de futebol não quer falar, beleza, mas a gente precisa sim uma posição oficial do clube sobre o que está acontecendo com o Thiago Galhardo, mas vamos deixar isso para durante a semana, porque agora o que interessa para a torcida é vibrar com essa vitória. O Inter de Diego Aguirre está sim se encontrando. Se o Thiago Galhardo achava que ele era insubstituível, esses 2 jogos, nesses 2 domingos, mostraram que não, né? Internacional não depende do Thiago Galhardo, fez 8 gols sem o Thiago Galhardo. Que fica aí, né, Gamba? Com os gols do Yuri Alberto, Guerreiro voltando, marcando o gol, o Thiago Galhardo perde espaço, né? E muito, mesmo que eventualmente ele possa ser reintegrado, que para o próximo jogo ele fique à disposição, mas certamente não vai ser nem a primeira nem a segunda alternativa. Com certeza. E é aquilo, né, Guerrinha? O Thiago Galhardo, a partir de agora, vai ser reintegrado, vai treinar normalmente com o grupo e tudo mais, mas está longe de ser a primeira opção do Diego Aguirre. E é aquilo, o Internacional vai esperar por uma proposta. Chegou a proposta, o Inter não vai fazer esforço algum em manter o Thiago Galhardo. Um jogador que perdeu espaço e perdeu ambiente no Internacional, porque o gesto dele, né, a atitude dele em ir buscar uma conversa com o Paulo Brax demonstra um jogador que não tem nenhum senso coletivo. Zero senso coletivo, zero consideração com relação aos seus colegas. Imagina só, Guerrinha, ele foi na sala do diretor executivo depois de um jogo que o colega dele fez 3 gols numa partida e construiu a maior vitória do Internacional na temporada até aqui, Guerrinha. Não agiu legal, não. Não, como disse o Papaléu, o Galhardo é um ativo do Inter, né? E o Inter tem que fazer isso com ele. Fazer ele treinar, né? Fazer ele ter as atividades normais e chamar o seu empresário, o seu procurador, né? E dizer para o cara, olha, dá um jeito na vida aí desse jogador que tu cuida, vê se tu acha um clube interessado que seja bom para ele, bom para o Inter, né? Porque ele perdeu espaço aqui. Tem que ser, essa hora tem que ser claro com o cara. Ele quer jogar, não quer? Quer. Ele tem como jogar? Não, no momento não tem. Bom, então ele não vai criar caso por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, vamos unir o útil ao agradável. Como tu tem facilidade para essas coisas, tem penetração em outros clubes, tu tenta ver onde é que encaixa ele aí. Que o Inter não perca dinheiro, né? Que ele também cuide do seu lado financeiro e também lado profissional, e vida que segue. É isso que o Inter vai fazer. Claro que eu sei que futebol é dinâmico, daqui a pouco muda tudo, ele entra num momento de pressão, vai lá, faz 2, 3 gols, aí o torcedor já diz, não, o Galhardo, entendeu? Mas o momento é esse. Eu também acho que ele não agiu legal. Se ele aconteceu isso, eu não tenho por que não acreditar no que o Pedro relatou, mas não agiu legal ir lá no diretor executivo querer saber por que não está jogando. Isso tu pergunta para o treinador. Se o treinador vai te agradar com a resposta dele ou não, é outra conversa. Mas tu pergunta para esse cara, não para o diretor executivo. Gamba, uma informação agora aqui sobre o Saravia, passada pela assessoria de imprensa do Inter. O Saravia que saiu no segundo tempo com uma lesão no joelho, né? Entorce no joelho direito. Reavaliação a partir do começo da semana. Então o Saravia passa a ser dúvida para o jogo de domingo contra o Santos na Vila Belmiro. A gente percebia ali, né? No momento que ele estava saindo de campo, o semblante já de preocupação do Saravia. Foi o direito que ele operou, o esquerdo. É o mesmo joelho, Guerrinho. Mesmo joelho. Mas assim, eu não sei se isso quer dizer muita coisa, né? Mas quando ele levantou do carro maca, ele conseguia caminhar, assim, relativamente bem. Não era aquela lesão que ele não conseguia nem apoiar. Ainda estava quente, né, Gabá? Pode ser. No outro dia que
A gente vê se tem que botar step ou se dá para rodar com esse mesmo. Eu acho que ele vai ter que fazer exame, né? Enfim, é uma questão a ser bem avaliada aí pelo Departamento Médico do Internacional, com todo cuidado, afinal o Saravia recém voltou dessa lesão no joelho direito. Aí a gente pensa aqui, obviamente, no profissional, né? E aí vamos torcer para que não seja nada grave, porque um profissional que não consegue exercer a sua atividade é muito ruim. Fala, Simon. Busquei detalhes sobre o Galhardo, falei com o Flávio Trivela há pouco. Pedi se ele amanhã estará no treinamento do CT Parque Gigante. Ele disse que amanhã ainda não, que ele saiu do Rio Grande do Sul, disse que veio, foi a expressão utilizada por ele. Ele é carioca, então eu acredito que ele esteja no Rio de Janeiro. Que ele foi resolver problemas que somente na terça-feira ele vai conseguir resolver. Então, Galhardo, amanhã e terça, ainda não. Fica no Rio, portanto. Permanece por lá. Ele não me confirmou que é no Rio de Janeiro, mas ele disse que foi resolver problemas. Ele é carioca. O Galhardo também. Então, eu imagino que ele esteja realmente no estado do Rio de Janeiro e garantiu que até terça-feira ele estará envolvido com essa pauta. Mas aí com consentimento da direção do Internacional, imagino eu, né? A direção sendo comunicada desses até tais problemas particulares, né? Porque ele não vai treinar na terça. Pois a informação é essa. Confirmada já pelo seu agente, que até a terça-feira ele estará resolvendo esses problemas particulares do Galhardo. Pois é. Bom, vamos aguardar, eu acho que amanhã normalmente, eu não sei, o Gabardo sabe melhor do que eu, acho que amanhã é folga, né? O que tem marcado. Amanhã é aquela conversa, vem aqui no clube, vamos fazer uma palavra cruzada, né? Depois vamos embora para casa. É isso aí, né? Agora a terça o bicho já pega. É isso. Normalmente segunda-feira, quando é a semana completa, né? Aí é recuperação física para os jogadores que não atuaram, é tratamento para os jogadores que estão no departamento médico, assim, treinamento mais forte normalmente não ocorre. O que o Aguirre costuma fazer na segunda-feira é o trabalho regenerativo e na terça a folga. Essa metodologia que ele e o Pinatares preferem. Geralmente está sendo assim nas últimas semanas. Um detalhe sobre a postagem do Galhardo. Algumas semanas, vocês se recordam, foi no jogo contra o Cuiabá, um sábado. O Galhardo, ele estava suspenso, assim como o Yuri Alberto. O Inter acabou até promovendo o retorno do Guerreiro naquela ocasião. E o Galhardo, ele foi para Bento Gonçalves, foi para Serra Gaúcha. Isso não pegou bem. Após a eliminação, muitos torcedores criticaram o Galhardo por estar envolvido, teoricamente, com o ambiente do clube e estar na Serra Gaúcha, aproveitando junto com seus familiares. Alguns dias depois ele até postou que estava com seus 2 filhos, que não moram aqui com ele, moram no Rio de Janeiro, mas isso não foi bem aceito pelos torcedores, digamos assim. E eu vejo hoje, por exemplo, outros jogadores, o Yuri Alberto, que não atuou, também estava suspenso, postou foto assistindo a partida. Outros jogadores que também não estavam relacionados, e até isso serviu também como crítica ao Galhardo na situação. Hoje essa postagem do Galhardo, Gamba, você, o Guerrinha, Gabardo, Lelê, são muito mais tempo nesse acompanhamento que eu. Daqui a pouco também foi para mostrar que ele está envolvido com a causa, essa postagem comemorando o gol do Guerreiro. E agora a gente tem a confirmação que o Galhardo, ele não está, pelo menos no Rio Grande do Sul. Então tem todo esse ambiente também para trazer para o contexto para o ouvinte do Balanço Final. Na programação oficial do Inter tem treino amanhã 10h30. Claro que o Galhardo, por não ter jogado hoje, ele teria, né, que participar desse treino, mas tá confirmado aí pelo Simon que não vai participar. Resta saber se tem o consentimento da direção do Internacional, essa permanência do Thiago Galhardo no Rio de Janeiro, já que o Inter não quis falar sobre o assunto, não deu maiores detalhes, ele vai permanecer fora, talvez até a terça-feira, segundo informação do empresário, ou seja, ele não volta para Porto Alegre. Agora essa questão que o Simon estava destacando aí... Já tem os 7 jogos, né? Já. Em então, junho, para sair tem que sair para fora. Em junho surgiu uma especulação, estava em Minas, e ele completou ali o 7º jogo, uma possível troca dele com o Palmeiras. Até cheguei a trabalhar com o Gabardo essa informação, uma troca envolvendo o próprio Luiz Adriano. O Inter teve o desejo de contar novamente com esse jogador, mas por conta dessa limitação, ele recebeu o 7º jogo, é completado um jogo que ele não está em campo, ele recebe cartão no banco de reservas. Isso aí. Tu imagina? Tinha o Corinthians na parada também, né? Também buscou informações, mas não levou adiante porque ele justamente já tinha estourado essa cota, recebendo cartão, não estando em campo. O contrato dele é até 2022. Provavelmente, ele deve ter, eu não sei, essas janelas lá
da Arábia. Tá aberto ainda. Está aberto, né? Tá aberto. De repente pode ser esse o mercado atual, porque para a Europa não vai. Agora para a Europa ele nem tem idade para ir, né? Sei lá, para a Ásia. Estados Unidos já fechou. Estados Unidos já fechou. É por aí. E no máximo, olha, não encontrou clube. Sim, tudo bem, mas na próxima janela, no início do ano, o Inter encontra um clube para ele. Até lá vai ficar essa situação inusitada do Thiago Galhardo, e só sobre a postagem dele, se ele imagina que através de uma postagem, assistindo o jogo, torcendo pelo Inter, ele vai mudar de uma hora para outra, né? O ambiente que ele criou com o torcedor do Internacional não é tão simples assim. Galhardo vai ter que mostrar com atitudes para reconquistar o torcedor do Internacional. Basta acompanhar as mensagens que chegam de torcedores do Internacional para nós, e basta acompanhar as redes sociais. Não pegou nada bem essa atitude do Thiago Galhardo. Bom, Eduardo Gabardo, do Beira-Rio. Gabardo, destaque final do Inter, que venceu o Fluminense, foi sofrido, mas venceu por 4-2, Gabardo. Bom, então, Gamba, o próximo jogo domingo contra o Santos na Vila Belmiro. Eu acho que essa dupla aí, Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso, continua, né? No time titular. E aí fica uma dúvida na lateral direita. Com a reavaliação durante a semana do Saravia, que teve uma entorse no joelho direito, tem que ver qual é a situação dele, é o mesmo joelho que foi operado, e o Heitor fica de sobreaviso. A situação do Thiago Galhardo, vamos aguardar novidades durante a semana, e o Inter continua no mercado tentando contratar um atacante que possa jogar pelo lado, mas que tenha presença de grande área também, se for o caso, se houver necessidade. O Léo Batistão, que foi um nome que o Inter estava negociando, pelo que eu estou percebendo aqui, não estou vendo muito otimismo no Inter que esse negócio possa ser concretizado. O Inter avalia outros nomes no mercado também. É o destaque final do Inter para Sicredi. Gente que coopera, cresce, Gamba.